Vishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Primnoy Vidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanam Shalakaya Shashuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de a gente estar aqui em mais um encontro do nosso grupo de estudos singulares, nosso estudo de filosofia védica, de astrologia védica, onde a gente, entre tantas coisas, né, a gente tenta trazer de maneira prática o conhecimento transcendental revelado pelos mestres espirituais de uma maneira útil na nossa vida. E útil não quer dizer que a gente vai ter um resultado material disso. Útil, porque em última análise favorece o nosso desenvolvimento espiritual, favorece o nosso estado de consciência. E a gente entende que isso faz parte de um grande processo. E esse processo, ele inclui boa associação. Então, eu acredito que o grande papel desse nosso grupo, desse nosso encontro, desse nosso estudo, é abrir um espaço para boa associação. Então, fica mais uma vez o convite para quem está assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube, a participar dos nossos encontros ao vivo todas as quartas-feiras pelo Zoom, porque aí você pode fazer pergunta, você pode trazer o seu mapa, você pode trazer questões existenciais, filosóficas, astrológicas, fenomenológicas, porque a gente traz também eventos que estão acontecendo ao redor do mundo e a relação disso com os movimentos e os karmas dos corpos celestes, esgrahas. E a gente também está fazendo a leitura de várias escrituras importantes. A gente está lendo, né, dando continuidade à leitura do Graha Sutras, e hoje a gente vai fazer a leitura de um trecho do Shri Guru e Sua Graça, que traz o néctar, traz a essência, traz aquilo que há de mais substancial, que importa na nossa busca pelo conhecimento transcendental. Então, Shri Guru e Sua Graça é uma compilação de várias perguntas e respostas que foram feitas a Sridhara Maharaj, e foi compilada essa escritura, e ela é um parâmetro extremamente elevado do que significa a vida espiritual sob a orientação apropriada. E é um capítulo muito legal, a gente vai ler o capítulo 2, e esse material todo também eu disponibilizo através do grupo do WhatsApp das pessoas que participam do grupo online. A gente já veio, né, agora de uma conversa interessante sobre essas energias e como elas se manifestam, né? Então, a gente falou um pouco sobre esse lugar dos animais domésticos, a casa 6, regente da casa 6, planetas mandando olhares para a casa 6, como tudo isso se desenvolve, o significado do servir, o significado daqueles que precisam de proteção na vida da gente. Então, isso se manifesta em diferentes níveis e de diferentes formas. E a gente faz também, né,
alguma conversa sempre preliminar antes de colocar para gravar, que é bem interessante. Então, é mais um dos motivos que eu digo para entrar no grupo e participar. Na leitura que a gente vai fazer hoje dos Graha Sutras, a gente vai ler sobre os pontos fortes e fracos dos grahas elementares. Então, a gente leu sobre os efeitos dos dashas e os elementos que os planetas regem através dos dashas, como eles se manifestam. E agora a gente fala sobre os grahas elementares. Então, tem um trecho do Brihad Parashara Hora Shastra que fala sobre o resultado de 5 elementos, o verso 16. E ele fala sobre a importância de observar a força de um planeta. A força a gente entende como bala. Bala, a palavra bala significa força. Então, existem diferentes balas que são avaliados para entender se o planeta está forte ou fraco. Então, tem Drig bala, Dig bala, Stana bala e vários outros balas. Aqui ele fala sobre Marte, ele dá o exemplo de Marte. Então, desta maneira, os resultados devem ser conhecidos prudentemente quando Marte está com força, quando determinado planeta está com força, porque ele fala Marte com força já dá, etc. Marte, etc., estão com força. Não há força para aqueles, então, o que foi dito é revertido. Então, está dizendo que se o planeta não tem força, aquilo que foi dito sobre ele vai dar o contrário. Então, muitas vezes, a gente vai ver um planeta que poderia dar um determinado resultado, dando o resultado contrário, isso é porque ele está fraco. Alguma bala, alguma força específica daquele planeta não está atuando. Oi, Renata. Ô, Goura, chá de bala é a média de todos esses balas ou é mais uma força? Tem um que é a média e tem um que é a força. Deixa eu ver aqui. É porque naquela tabelinha, quando a gente vai, ou naquele gráfico, tem uma tabela, e por isso que eu estou te perguntando, que eu acho que eu sempre vejo uma média. E aí, por isso que constrói aquele gráfico, não? Então, ó, é porque a mesma palavra pode ter vários significados. Então, a palavra genérica, que seria o somatório de todas as forças, se chama chá de bala. Mas, quando você desce a tabela, quando você desce a tabela, você vai ver que aqui embaixo, onde tem os numerozinho verde, vai ter um que é chá de bala. E essa numeração do chá de bala aqui é diferente da tabela. É diferente, é outro valor. Então, você tem dois valores que são chamados de chá de bala. Então, aqui vai ter vários, né? É uma tabela, tem quantos? Dois, quatro, não. Dois, quatro, seis, oito, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 balas, 24 força. Vale a pena estudar tudo isso? Não vale a pena estudar tudo isso. Porque tem algumas que são muito importantes e tem outras que nem são levadas em consideração. Então, assim, só para a gente entender, essas tabelas, elas funcionam quando a gente está olhando principalmente os trânsitos. Então, a gente sabe que um determinado planeta está forte para a gente, mas essa força pode ser positiva ou negativa. Beleza.
Quando ele estiver transitando sobre um determinado signo, ele tem uma força ali. E é isso que a gente tem que olhar, qual é o resultado que ele está dando ali. E aí a gente construir a nossa tabela fenomenológica. Começa olhando pela Lua. A gente veio fazendo um estudo que hoje já ia dar pelo menos uns 3 anos, porque a gente começou ele com a Parama, quando a gente estava avaliando a entrada de Marte em Áries, lá atrás, no ciclo anterior dele, e a gente falou, pô, vamos aproveitar a entrada desse Marte agora e pegar esse ciclo de 2 anos e construir algo que seja realmente significativo para a evolução espiritual da gente. Pô, quem fez isso está vendo o resultado agora. E aí é um dos exemplos que eu queria dar também, né? Quem prestou atenção na entrada de Saturno em Aquário, agora que ele está retrógrado, com toda certeza você está vendo objetivamente o que ele está trazendo para a sua vida. E assim, para mim é muito fácil. Por quê? Porque eu tenho Aquário na casa 10. Então, eu estou literalmente vendo a exigência de Saturno retrógrado em cima da minha casa 10. Tipo, tá lá, velho. Ele tá firme e presente. E eu falei, já tem já tem uma semana, né? Que eu falei, Saturno tá vindo e ele vem como uma bola de demolição, velho. Não vai ficar nada na frente dele. Não adianta resistir. Não adianta achar que você vai segurar com a mão esse peso que tá vindo com tudo, descendo e voltando como resultado das nossas escolhas. Então, deveria ser bom para todo mundo, véio. Deveria ser um momento lindo para todo mundo. Porque, pô, Saturno tá em Aquário, tá ligado? Se as pessoas tivessem consciência do que é o verdadeiro papel delas no mundo, era para todo mundo estar fazendo coisas muito legais agora. Era para todo mundo estar vivendo coisas muito legais agora. O cara fala, ah, mas eu tenho Saturno numa maléfica. Que massa, velho. Porque ele vai dar bom resultado lá. Ah, mas eu tenho Saturno na casa 4, cara, velho. Então você já sabe onde você precisa melhorar. Você já sabe onde você precisa trabalhar. Você já sabe qual é o tipo e a qualidade da energia que você tem que trazer para a sua vida. Aí, para a Bupada pergunta: qual é a dificuldade, velho? Qual é a dificuldade? Você já sabe o que você tem que fazer. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? É a mente. A mente vai resistir. A mente não quer ceder. A mente quer a satisfação. A mente não quer a austeridade. A mente não quer o sacrifício. E a natureza material não vai libertar a gente assim tão facilmente. Então a gente vai ter que se debater, a gente vai ter que lutar e a gente vai ter que ter fé de que o processo funciona. Porque o processo funciona, mas até ele funcionar, tem que ter esforço e tem que ter sinceridade. Então, ó, Alexandre falou aqui. Então, ela está falando sobre. Não sabe se foi Saturno ou se foi um trânsito sobre a casa 8 que trouxe febre e enxaqueca. Pode ser, mas pode ser algo. Porque quando vem da casa 8, se a gente for pensar, né, vem da casa 8 é um fenômeno de origem desconhecida, certo? Mas o que isso significa de verdade é que é um resultado psicossomático. Então, se você tem
durante um mês, porque você falou sobre o Sol, se você tem durante um mês a entrada do Sol numa casa difícil, como a casa 8, você tem que já se preparar para situações emocionais muito intensas. Ah, olha aí, Vênus no Gandanta. Perfeito. A Ana trouxe. O que está acontecendo agora, esse Gandanta de Vênus, se está na casa 8, né, só o fato de ser um Gandanta, e aí você avalia que as características de Vênus se relacionam à regeneração, à saúde, então a saúde pode se prejudicar realmente. Pronto. Vênus está com 0 grau agora em Leão. Então ele acabou de passar, né? Ele está no Gandanta de entrada de Leão, e aí justifica também a febre, porque o Gandanta de Leão, os Gandanta de Fogo, traz muita febre, traz muito fogo, né? Porque é a explosão. O Gandanta de entrada no fogo é uma explosão, é o estopim de uma explosão que vai dar origem a algo. Então, o Gandanta é a força de ignição, é a potência que vai dar início a um processo de manifestação criativa de alguma maneira. Então, pensa que Vênus, né, acabou de entrar na tua casa 9, se ele saiu da 8. Então, uma coisa que eu gosto de pensar sobre a febre é que a febre ela traz evolução, evolução genética mesmo do corpo da gente. A febre é uma reação biológica do organismo a algo, fazendo com que os nossos anticorpos eles se desenvolvam para combater aquilo, criando um ambiente que é o corpo desfavorável para o desenvolvimento daquele vírus ou daquela bactéria. E aí tem um estudo que fala, né, que não é legal, mas se você ficar mais de meia hora ou é mais de 40 minutos com uma febre maior do que 42 graus, isso causa uma mudança, uma modificação do RNA, que é uma das paradas que dá origem ao DNA. Então, você pode ter uma mutação genética se você tiver febre durante muito tempo. Eu acho que isso é uma das causas da evolução dos seres humanos. É a febre. A febre fez a gente evoluir de várias maneiras. E também, muito provavelmente, porque hoje em dia tem muito remédio para febre, o nosso sistema imunológico está muito mais fraco, a gente está muito mais suscetível à doença, e aí a gente também já adquiriu tolerância a diversos tipos de antibióticos. Então, é isso. Eu não sou contra a febre, não, velho. Eu só acho que tem que ter atenção para a pessoa não ter um choque anafilático, nem ter ataque epilético, e controlar ali a febre e tal, e beleza, logo fica bom, morre não, se cria, fica tranquilo. O bom é que se cria. Cria, se cria. O povo antigo, o povo antigo era assim, velho. Tipo, se ficar, se cria. Se não, vai fazer o quê, né? Chora e passa. É, a natureza é material, a gente está aqui por causa da transitoriedade das coisas. Então a gente tem que entender, né? O que é que essa febre veio trazer de transformação e evolução para você, né? O que é que isso está trazendo de atenção? Aonde você precisa colocar a sua atenção? O que é isso? Se é um resultado psicossomático, a gente tem que prestar atenção que até um acidente
Até um acidente, velho. Esses dias eu encontrei com uma amiga minha que estava com a mão enfaixada. E aí, tal, a gente trocando ideia, ela ia fazer sabonete, ela estava cortando a glicerina para derreter, e aí se distraiu, ó, se distraiu, vacilou, a faca escorregou e se enfiou na mão dela, velho. E aí tal, tava lá, ela querendo ir pro hospital, não sei o que lá e tudo mais. Aí a gente conversando, ela, olha meu mapa aí. Véi, eu olhei o mapa na hora. Ativação de crítica. Foi um karma relacionado ao sol dela, que está em crítica, por causa do trânsito que estava acontecendo. E aí teve isso, acho que não estava no Gandanta ainda não, mas era uma posição ruim e tal. Tava tudo lá. Aí eu falei para ela, eu falei, pô, não dava para prever que você iria se machucar com uma faca, mas observando o fenômeno eu consigo entender o que aconteceu. Mas qual é o problema, né? O problema é que ela estava com a cabeça cheia de coisa, se distraiu com o que estava fazendo, e como ela já vem com muito sobrecarga e autocobrança, isso foi para ela prestar atenção e, tipo, cuidar dela mesma, se acalmar, entender que está tudo bem, se trazer de volta para um estado consciente e de atenção com a própria vida. Então, tem uma série de fatores aí, né? Só para a gente prestar atenção, né? Quando acontece alguma coisa assim, como você observou, tem alguma coisa acontecendo no mapa. O tempo todo tem alguma coisa que está relacionado com o mapa da gente, se a gente souber olhar direitinho. Fala aí, Ana. Ana, eu achei que a Ana queria falar. Qualquer coisa que quiser falar, Ana, trazer essa questão das efemérides que tu escreveu aqui, eu acho que é interessante, é bem interessante, porque é isso, né? Vai ter Oi, os, oi. oi, vai ter esse movimento retrógrado Gandanta de Mercúrio aí, que é um perigo, né? E é um perigo para eletrônico, para tecnologia, para comunicação, para contratos, para esse monte de coisa, né? Então, junto com a lua nova, né? Ele já tá, a lua nova começa no dia 3, mas o pico dela é dia 4. Ele já tá estacionário. Ele já tá agora, né? No mesmo grau que ele vai ficar retrógrado, a 9 graus de Leão. E Entendi. esses movimentos, assim, junto com a lua nova, com a lua cheia, dimensionam a coisa, né? Até para a mente, né? E principalmente para a mente. E essa questão da desatenção, essas coisas de acidente, quem trabalhou já em hospital sabe, delegacia ou qualquer lugar que tem algum tipo de emergência, é o dia que mais enche de acidentes. Então, o momento em que Mercúrio vai passar pelo Gantanta vai ser mais para frente ainda, né? Mas quando ele ficou retrógrado nesse ponto que Vênus passou de ontem para hoje, foi o dia daquele apagão, né? Que deu um pane no sistema e deu um problema Aonde? no mundo inteiro. Deu um problema Eu tô lembra? ligado, Uhum. sim. Foi Foi o bem a 29 Fariol. graus de câncer para zero. E Exato, aí isso, e um pode crer. terremoto, né? Terremoto forte que se sentiu em São Paulo, sentiu em algumas Então, regiões do Brasil, do Chile, né? o E mais terremoto foi no fortes. Chile. Foi no Chile e refletiu, sim, pode crer.
É um momento interessante, né? Porque ele vai fazer isso, é, e ele vai passar no Ganância no momento em que o Sol vai estar passando também. Então ele vai ficar combusto retrógrado. Esse eu acho que é o ponto mais forte dele. E aí o Sol vai ficar em oposição a Saturno, que é essa situação que tu está falando aí, tende a aumentar, né? A Sim, quando ele respeito entrar em Leão, né? dos ensinamentos de Saturno, agora retrógrado Sim. na casa de Aquário. Só fala as datas, por favor, Ana, porque quem está assistindo depois pode ver, pode Deixa eu querer entender. ver aqui, eu tenho uma call, Ah, eu vou ver massa. aqui. Porque também o ideal é ir acompanhando, né? É, Então, cada um tá acompanhando o trânsito sobre o próprio mapa. O Sol agora está com 15 graus. Então, daqui a 15 dias, ele entra em Leão. Então, se hoje é dia 31, dia 14 de agosto, ele entra em Leão. sim, Então, não é isso? é isso aí. Dia 4 Então, agora a Lua nova, 18 graus de Azuleixa. Dia 5 Mercúrio retrógrado a 9 graus de Leão, né? Vai ficar com Graha Yuda, com Shukra, com Vênus. Aí tem uma situação aí interessante, não. É, pode ser interessante para algumas pessoas, sim. Mesmo esses trânsitos desafiadores não é ruim para todos, né? Mas dia 13 e no dia 14 de agosto, Marte em conjunção exata com Júpiter, a 22 graus de Touro. Então, olha, o Marte vai olhar para Leão, né? Na órbita uhum, dos 22 graus. E o Saturno, acho que, se eu não me engano, vai estar a 23 graus. Então, vai ter esse olhar de Marte e Saturno, tanto para Leão quanto para Escorpião. Intenso, o Pitta Vata, junto com esse movimento de Mercúrio e Vênus, né? No início da constelação de Leão. E aí, no dia 16, ainda vai ter o Sol chegando em Leão, não, saindo do Gandanta, saindo do Gandanta, forte também, né? sim, Porém, ele ainda não vai estar em uma posição, vai estar numa oposição larga ainda com Saturno, né? Então, essa lição é uma lição que vai vir, vai crescendo em agosto. sim. Mas para o final do mês, né, de agosto, aí o Sol vai estar passando pelos graus específicos do olhar do Shakti Drishti retrógrado de Saturno, né? Que tu estava falando que vai estar com 23 graus. Então, É dia 7 de setembro. é dia 7 de setembro? Uhum. A oposição é exata, só que, claro, Ah, pode crer, sim. considerando uma orbe, assim, que já fica bem forte, né? Aham, É aham, mais ou menos sim. no final de agosto mesmo. Que é quando o Massa, Mercúrio fica direto, daí já está em Câncer, e aí ele fica direto. massa, massa. Beleza, valeu. É bom porque quem quiser se agendar, né, já se agenda em cima desses movimentos. Fala aí, Renata. Então, sobre a avaliação de trânsito, Saturno em Aquário, né? Ele já dá bom resultado e se tratando da casa de Dustana, no caso, no meu caso, ele está na 8. E aí eu posso ter o seguinte raciocínio, eu olhando que ele está dando bons resultados, porque ele está na 8. E por meu antardasha de Saturno ter sido ativado, quando alguém tem um dasha ou um antardasha, pode-se dizer que uma colocação assim potente
de um trânsito de Saturno, vai favorecer ao processo assim de purificação, de liberação de karma, assim, nesse sentido? Eu estou falando mais da casa 8, que é uma casa de transformação. Pode ser sim, Entenderam? pode ser Hã? sim, Porque, pode. na verdade, assim, meio que foi quase que junto. Eu entrei no Antardaxa de Saturno em outubro de 2022. E Saturno entrou, acho que dezembro, não foi? De 2022? Em quê? Em Não, Aquário, entrou em janeiro, em em Aquário. janeiro de. É. Não, mas assim, é muito próximo do mesmo Uhum, jeito, entendeu? A uhum. minha. Sim, sim, sim. Você pode olhar o movimento retrógrado de Saturno agora sobre a sua casa 8 como uma possibilidade de trazer, né, uma liberação. Porque o que é que eu penso? Tipo, isso é particular. Saturno, ele é a justiça. Beleza. Ele é a justiça inevitável das forças cósmicas sobre a gente. Mas Saturno no mapa da gente é misericórdia, velho. Então, se Saturno está retrógrado na sua casa 8, ao invés de você olhar para onde você precisa trazer o julgamento e a justiça, pense aonde você pode trazer a misericórdia e o perdão para, de uma maneira muito egoísta, se livrar dessa parada, porque você manda pelo tricona de moksha, tá ligado? Você manda embora, tipo, você desapega da parada. E aí isso é purificar. A purificação vem da sua capacidade de poder realmente rejeitar essa negatividade que você ainda insiste em carregar dentro de si, porque todo mundo insiste em carregar mágoa, todo mundo insiste em carregar trauma, todo mundo insiste em carregar julgamento. Véi, deixa a Maia fazer isso. Deixa Shane fazer isso. Deixa, tipo, Jamaraj fazer isso. Eu vou dar misericórdia, eu quero misericórdia, e eu não quero, tipo, relação nenhuma de julgamento, assim, tipo, parou, acabou, e pronto. Então, se ele está retrógrado na casa 8, pega tudo que ele está tirando do fundo da casa 8, agradece, velho. Ofereça seu perdão, ofereça seu amor e diz, segue o teu caminho e vai para a luz. Pronto. E se livra disso. Se livra disso. Transforma o veneno em uma vacina. Transforma toda essa doideira num num processo de revelar a beleza em tudo. Então, encontre o que é belo em tudo, encontre onde há o perdão, o afeto, a doçura e a ternura, e traga isso para Saturno. Porque o maior remédio para o que é amargo é o que é doce, não é o que é amargo, tá ligado? É o que é doce, então traga doçura para Saturno. Amoleça ele, tá ligado? Vá, tipo, acalmando o bichinho, tipo, não, Saturno, fique tranquilo, tá tudo de boa, eu não quero arrancar mais a cabeça de ninguém. Eu tô, tipo, seguindo o caminho da luz agora, eu tô querendo me acalmar. Fique calmo também. Então, pronto, aí você colhe bons resultados da retrogradação. E aí eu vi a Ana contando ali, da 8 ele manda para 10. E aí onde você entende a ação apropriada. Como você pode fazer a ação apropriada vindo de um processo de autotransformação? Então, é colocar realmente essa energia voltada para o benefício de todos aqueles que você puder atingir. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A gente sempre vai ter alguma coisa para purificar, né? Para ressignificar, para perdoar, para desapegar. A vida é isso, a vida é ir removendo essa carga que a gente carrega.
Quer falar alguma coisa ainda, Ana? Tá de boa? Beleza, então eu vou continuar lendo aqui. Só para a gente. Deixa eu ver se eu consigo terminar esse pedacinho do Graha Sutras. Todos os efeitos favoráveis que podem ser produzidos com a ascensão de um elemento só acontecem se o graha que causa a subida for forte em chá de bala, em uma casa angular ou uma tricona, e não for indevidamente afetado por crura grahas. Quando ele fala trígono aqui, ou tricona, está falando do Dharma, 159. Um graha hindustana, afligido por crura grahas, ou fraco em chá de bala, produzirá os efeitos e problemas opostos como resultado. Então, a gente já viu, né? Isso não considera se o graha for maléfico, porque ele está dizendo um graha e um dustana. Se for afligido por crura grahas. Então, o crura graha afligido por outro crura graha numa dustana não vai dar esse resultado invertido, a não ser, mas mesmo assim seria um Viparita Raja Yoga, que é o resultado de um maléfico regendo uma casa maléfica e ocupando uma casa maléfica. Dá um Viparita Raja Yoga. O começo do Dasha desse planeta, o começo é treta. Ele começa arrebentando. Ele começa arrebentando para você se orientar, para você entender o seu desejo não é apropriado. Eu vou destruir ele. Eu vou destruir o seu desejo. Eu vou tirar a oportunidade de você realizar o seu desejo. Então, um período de primeira parte de um período de um planeta que está em Viparita, aquele comecinho ali é problema, velho. Você vai ter que superar uma treta. Depois que você superar a treta, aí puf, manifesta. Aí você vai, caraca. Então o que eu queria é que era a treta. O que eu desejava é o que gerou a treta. Se o meu desejo fosse apropriado, não tinha dado treta. Então, primeiro, o planeta maléfico veio, arrebentou a doideira, me fez sofrer, velho, porque eu queria o negócio, era o meu desejo. Aí ele me machucou, me chamou de mané, tipo, disse, ó, bicho, tu tá errado. E aí ele me deu o que eu merecia. Aí eu entendi. Pronto, isso é um Viparita Raja Yoga. Isso é um planeta maléfico agindo beneficamente. Primeiro ele lhe bate, primeiro ele lhe machuca, primeiro ele mostra para você, você está errado, meu velho, você está equivocado. E aí depois ele dá o que você merece. Porque ele está sendo bom, ele é maléfico, mas ele está sendo bom. Então ele podia só ser ruim, mas ele está sendo bom, ele está dando para você o que você merece. É isso. Beleza? Continuando. E também na debilitação ou na casa inimiga, os efeitos declarados são revertidos. O planeta privado de resultados sem força vive apenas de sonhos e pensamentos. É assim que isso é Maia, entendeu? A ação da ilusão. Então, assim, o planeta, ele não vai poder dar para você se ele está numa casa inimiga, se ele está fraco, se tem um olhar de um maléfico sobre ele, se ele está num Papa Cartari. Véi, você pode sonhar, você pode desejar, você pode fazer um monte de coisa, mas o planeta não vai dar para você, velho, ele não tem condição. Ache outro caminho, ache outro caminho. Qual é o outro caminho? Vida espiritual. Aí você se livra.
Você se livra do desejo inapropriado. Não é para você, velho, não é para você. Não é, não é. Vá para onde você tem que ir. Porque se você for para a vida espiritual, talvez você alcance a bênção de ter o desejo que você queria e você entender que o desejo não é bom para você e você desapega dele. Mas isso é uma bênção. Por quê? Porque se você conseguir através do seu esforço, você se identifica com a parada e aquilo vai gerar sofrimento para você depois. Porque aí se torna o fruto de uma obsessão. O fruto de uma obsessão nunca vai ser bom. Então, você ficar obcecado pela energia de uma determinada coisa que é difícil de alcançar é uma ilusão. É perda de tempo. Krishna fala isso no Bhagavatam. Não perca seu tempo buscando por posições, por poder, por coisas difíceis de alcançar. Isso é só ilusão, isso desvia você do seu processo de evolução. Então, não é inteligente. Isso ele ainda está falando sobre o resultado dos 5 elementos, o verso 16 aqui, né? O Parashara. E o Ernest continua. Graha, no rashi inimigo ou na debilitação, não pode produzir bons efeitos devido ao seu elemento e, na verdade, produzirá efeitos resultantes de um desequilíbrio ou fraqueza elementar. É como se a gente fosse pensar ayurvedicamente. Então, isso aqui daria uma análise muito boa de dosha, para você entender a saúde de uma pessoa num determinado período. Então, só como exemplo, se esse planeta que está debilitado for Marte, você já sabe que aquela pessoa, durante aquele período, ela vai ter debilidade de Pita. E essa debilidade de Pita vai atacar todos os órgãos que usam a energia Pita, incluindo a digestão, e aí a pessoa fica sem energia e o que é que vai preponderar aí? Shani, ou, que aí seria Vata, ou Mercúrio. Mercúrio? Será que Mercúrio? Vênus. Vênus, porque é o inimigo natural de Marte. Então, na debilidade de Marte, Vênus vai ficar mais forte, ele vai aparecer mais forte no mapa. A pessoa pode ficar mais melancólica, mais emotiva, mais letárgica, né? Isso só para a gente entender a colocação, né, de um planeta carregando o elemento e esse elemento estando bloqueado dentro de um determinado período da vida da pessoa pode gerar resultados negativos em relação aos órgãos ou metabolização de coisas relacionadas àquele elemento. Fala aí, Renata. Aqui, não, é porque o planeta, quando está debilitado e a debilidade dele é anulada, ele continua sendo um planeta fraco, não é isso? Mas, Uhum. tipo assim, ele vai dar resultado com muito esforço da pessoa? Seria, tipo, esse pensamento? Porque ele debilitado, ele não vai Então, dar mas resultado. volta para aquilo que a gente já falou outras vezes. O planeta ele está debilitado no mapa natal num determinado lugar, beleza, mas ele está transitando. Talvez você não consiga o resultado daquele planeta naquele lugar onde ele está no seu mapa natal, mas durante o trânsito ele pode entrar numa casa onde ele fica forte, onde ele está bem aspectado, onde ele tem uma exaltação, onde ele tem alguma coisa que beneficia ele ativa um yoga maluco e ele vai dar resultado ali. Ele dá resultado no trânsito. Então, não é inteligente, no caso, você esperar o resultado de um planeta num lugar onde ele não consegue dar resultado. Então, naquele lugar, aquele planeta não dá resultado. Mas um outro planeta transitando por ali pode dar resultado.
Vai ser o resultado que você quer? Não, vai ser o resultado que você merece. É isso, é isso, tá ligado? Tipo, o cara, pô, mas eu queria tal coisa, não interessa, meu amigão. Não interessa o que você quer, não. Interessa o que você já fez para merecer o que você está vivendo. Você quer uma coisa diferente, então faça por merecer uma coisa diferente. É uma reprogramação. E aí você pensa que está plantando o quê? Você pensa que está plantando feijão? Você pensa que está plantando milho, que vai colher 45 dias, você plantou o alface, você está comendo alface. Não, meu velho. Você está plantando jaca, você está plantando jabuticaba, você está plantando manga. Vai demorar 10, 12, 15, 20 anos para dar resultado. Tipo Saturno. Imagina, Saturno ele vai testar você. Ele vai espremer você, assim, para ver, velho, eu quero ver até onde esse bicho é capaz de se esforçar na direção realmente de fazer o que é certo. Ou ele está só tentando ganhar a minha cabeça. Porque Saturno aprendeu com Shiva e aprendeu com Parvati também, né? O que é que Shani aprendeu? Que os demônios eles se aproveitam da ingenuidade de Shiva. Jai Bolenath, Jai Bolenath. Por que eles falam Bolenath? Porque Shiva é ingênuo. Shiva é bonzinho, velho. Os caras fazem ali uma austeridadezinha, faz um sacrifício, faz uma carinha de bom e tal. Aí vai lá e pede misericórdia a Shiva. Shiva vai abençoar o cara vai e faz uma desgraça no mundo. Aí Shani vê isso, velho. Shani fala, meu irmão, ninguém vai me agradar com qualquer coisa, não, velho. Oxe, eu vou testar os demônios tudinho. O demônio quiser misericórdia, ele só vai ganhar depois que ele passar pelo meu julgamento. Isso é Saturno. Saturno não é Shiva que abençoa sem julgar. Saturno julga. E assim, eu estou parecendo contraditório. Não é a gente que vai julgar. É Shani que julga. É ele que julga. Não é a gente que julga. Mas o que eu quero dizer é o nosso esforço para agradar Saturno, para ele virar amigo da gente, velho, é trabalho duro. Vai demorar. E ele vai testar, e ele vai ver o esforço da gente. Então, é isso. A gente tem que pensar, né? O que é que os planetas precisam da gente para dar o melhor? Eles precisam da gente para dar o melhor. A gente precisa estar apto, a gente precisa merecer a misericórdia. E aí o cara pensa, pô, mas se é uma misericórdia, eu não preciso merecer. Claro que você precisa merecer, velho. Tipo, se você não tiver afeto, conexão, relacionamento com aquele que está ali para lhe oferecer a misericórdia, você não vai receber. Então, é isso, né? Deus, Gurudeva, é misericórdia infinita. Ele não faz julgamento, a gente é que faz. Então, ainda pode acontecer, né, de aleatoriamente uma pessoa receber uma misericórdia sem causa. Mas a gente não pode esperar isso para a gente, né? A gente oferece isso, mas a gente espera, através do nosso esforço, conseguir alguma misericórdia. O esforço no sentido de entrega e serviço. Fala, André. Se você está falando de Saturno e de Shiva, quando eu estou agradando Shiva, eu estou agradando Saturno ou eu estou falando bobagem? Então, A Ana já está balançando a cabeça. não, tá massa. Por quê? Porque Krishna fala no Bhagavad Gita que ao invés de adorar semideuses, adore ele diretamente e você já agrada todos os outros semideuses. Então, quando a gente pensa nos planetas, os planetas são esses semideuses. Eles são controladores de energias parciais. E quando a gente pensa em Shiva, Shiva é uma expressão de Krishna, Shiva é uma expressão de Vishnu. Krishna fala, entre eu e Shiva não tem diferença. É como o iogurte e o leite. Então, se a gente conseguir se relacionar e agradar a Shiva
com sinceridade, com o coração da gente, todos os planetas vão ser apaziguados. Todos, 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 todos. Essa é a garantia e a misericórdia que vem através do conhecimento transcendental e do relacionamento que a gente desenvolve com a transcendência. Então, isso pode vir através do mestre espiritual, isso pode vir através de Shiva, pode vir através de Krishna, pode vir através de Vishnu, pode vir. Há discordâncias, mas a gente não vai fazer julgamento, mas pode vir através de Ganesha, pode vir através de Jesus, pode vir através de Maomé, de Alá, de Buda. A misericórdia vai vir para você através do canal que você se conectar, mas é importante que você entenda qual é a energia do canal que você está se conectando, para que você realmente alcance um estado elevado de realização espiritual e não volta a acabar fazendo transações materiais, né, com energias materiais. Então, é muito apropriado adorar o Senhor Shiva. Sim. Outro dia você falou que como além de eu estar no passando, né, tô com o Saturno, o Darsha de Saturno, então, Uhum. e você falou de Shiva, e você disse que seria bom fazer essa, essa conexão, né? Antes, primeiro você tinha falado de Ganesha, já comecei a fazer, mas eu nem sei, Goura, se eu estou fazendo certo, se o que eu faço serve. Então eu ainda tenho muita dúvida do que eu estou fazendo. Aí eu leio algumas coisas, aí sei lá, Pronto. eu Eu vou resumir tudo isso que você está construindo com a historinha sobre Krishna. Ô, Goura, deixa eu só te falar uma coisa. É Oi, porque o Saturno dela está em Ardra. Aí, na tudo bem. verdade, quando. Hum, Hã? Não, fala. é porque Rudra. Aí, nesse Uhum. sentido, né? Que, na Sim, verdade. é Shiva. Sim, tá certo, tá certo. Adorar Shiva vai fortalecer Saturno, vai favorecer Saturno, tipo, vai ser lindo. é. E E daí eu tô seguindo aquela amiga sua, a Marcela, e ave, ela é ave, olhos. Shiva total. Uhum. Então, eu ainda não comprei nenhum curso dela, mas eu estou acompanhando tudo e estou fazendo leituras paralelas, né? Massa. E as minhas meditações também estão voltadas para Shiva, agora mais do que nunca. Então eu fico pensando, não sei se serve, mas você falou que ia fazer um resumo aí. Então, vai tranquila, vai com calma, vai fazendo o que o seu coração está orientando você a fazer com sinceridade. Eu acho que não tem necessidade nenhuma de fazer curso nem nada. Vai lendo, vai estudando, vai sentindo. E o que eu ia dizer assim, né? O que é apropriado e o que não é apropriado em relação ao que é a prática espiritual. Daí a gente já falou várias vezes sobre Krishna, e a gente sabe que Krishna vive em Vrindavana, e ele é um menininho lá, um vaqueirinho, tem os amiguinhos dele e tudo mais. E um dia ele vai visitar um amiguinho dele. Krishna é uma criança, 5 anos de idade, assim, 4 anos, 5 anos de idade. E aí ele pensa, pô, vou na casa do meu amiguinho. Eu não lembro qual o nome do amiguinho dele. Não é Udava, é outro amiguinho esse. E ele vai na casa desse amigo e ele chega lá e o amiguinho dele não tá. O amiguinho dele saiu para brincar, fazer outra coisa. Só que a mãe desse amiguinho, quando ela vê Krishna chamando por ele na porta dela, ela entra em êxtase. Ela perde os sentidos, ela fica louca. Ela, meu Deus, velho.
Krishna está aqui. Krishna está aqui chamando pelo meu filho. E agora? O que é que eu vou fazer? Ele não está aqui e eu tenho que agradar a Krishna de algum jeito, eu tenho que receber Krishna. Deus está vindo na minha casa, mas ela não vê como Deus, ela vê como Krishna. Mas toda visita, qualquer visita, é Krishna, é uma visita de Deus na casa da gente, todas as visitas. Então, ela viu Krishna e eu tenho que agradar a Krishna. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trazer alguma felicidade, algum prazer para Krishna. E aí ela vai, agarra Krishna, bota ele no braço, leva ele para casa, senta com ele na mesa, aí olha para a mesa e a única coisa que tem em cima da mesa é um cacho de banana. Aí ela cata a banana, descasca a banana, joga a banana no chão e dá a casca para Krishna comer. E aí Krishna come. Aí ela descasca outra banana, joga a banana no chão e dá a casca para Krishna. O cacho de biru e Krishna come Ai, casca de biru. peraí, deu E uma travada. Deu uma travada na segunda banana. aí foi. Aí descasca a segunda banana. Tá travando. Mas eu lembro dessa história. Oi, Aí o marido oi, chega, né? O marido já voltou. tá tentando na casa. Ficou meio místico agora. Mas voltou, né? Então, aí chega, eu não lembro se é o marido dela ou se é o amiguinho de Krishna que chega, e aí fala, mãe, mas você tá dando. Ah, essa trava. O que é que eu tô fazendo? Caiu de novo. Caiu, muito místico, Oi. muito místico. Daí a gente fica mais curioso, hein? Só conseguiu contar que alguém chegou e ficou, mas você tá dando a casca de banana, não sei o quê. E aí travou de novo. Pronto. É isso. Aí pergunta, mas como é que você está dando a casca de banana para Krishna comer? Isso é uma ofensa e tal, não sei o quê. E aí ela começa a pedir perdão assim, a Krishna, Krishna me perdoe e tal. E aí Krishna faz aquele jeitinho, né? Balança a cabeça assim e tal. E aí qual que é, né? Qual é o significado disso? Krishna estava comendo a casca de banana? Claro que não. Ele estava se alimentando do amor, ele estava se alimentando da devoção. Não tinha nada inapropriado acontecendo ali. Tipo, não era banana. Que banana, velho? Tipo, que banana o quê? Aquilo era um lila, aquilo era uma manifestação de amor puro. Então, não tem parâmetros para definir aquilo, não era material que estava acontecendo. Era o que Gurudeva fala, é uma transação de coração para coração. Então a superfície não importa. O que estava acontecendo ali era infinito e eterno e pleno de êxtase. Então, o que é que está errado no relacionamento que a gente vai estabelecer com Deus? O que é que está certo, o que é que está errado, o que é apropriado, o que é inapropriado? A única coisa que Deus se interessa é pelo amor, é pela devoção, é pela sinceridade, não é pela forma, não é objetivamente nada. É, é a subtração de qualquer cálculo e julgamento. A devoção e o amor é a subtração de qualquer cálculo e julgamento. Isso é amor. Se você calcula, se você faz julgamento, não está ali. Não está ali. Não é o que Krishna quer. O que ele quer, você não vai conseguir calcular. O que ele quer, você não vai poder escolher se você dá ou não. Porque se você achar que você não vai dar, ele toma.
Porque Krishna é um ladrão. Ele vai entrar, e aí é feito sem querer também, né, velho? Fazer piada político-partidária. Mas Krishna é um ladrão, ele vai roubar seu coração. Então, né, o lance do Lula ladrão, né? Lula é um ladrão, ele vai roubar seu coração. Krishna é um ladrão, velho. Krishna é um ladrão, se ele quiser, ele rouba o seu coração e você não vai poder fazer nada. Você não vai nem poder dizer, mas eu não gosto de você, Krishna. Mas eu não tô nem aí, velho. Eu não tô nem aí, você vai fazer o que eu quiser. E eu vou controlar a sua vida agora, para você fazer o que eu quiser e pronto. E é isso que é. E aí a Vaduta Maharaj, um dia, ele falou uma assim para uma devota, né? Devota chegou assim e falou: pô, quando eu não era devota, minha vida era uma beleza, era só felicidade. Eu tomei iniciação, minha vida virou uma desgraça. Parece que Krishna está querendo me castigar. A Vaduta Maharaj olhou assim e fez: você acha que Krishna se importa com você? Você acha que Krishna ia parar as coisas dele, parar a vida dele, para interferir na sua vida? Mas pensa bem, o quão privilegiada você ia ser se ele realmente estivesse fazendo isso. Tipo, que isso, velho? Bali Maharaj. Bali Maharaj, Bali Maharaj, pise na minha cabeça, velho. Pise na minha cabeça, velho. Tipo, eu tô aqui agora completamente entregue. Então, é isso. A gente tem que buscar por essa nuance, tá ligado? Dentro do espectro, é uma nuance muito sutil, assim, um brilho muito sutil de sincronização, né? De sintonia com a devoção. Então, não é para a gente ficar pensando, será que o que eu estou fazendo é espiritual ou não e tal, mas seja sincero, ofereça tudo, tá ligado? Ofereça tudo, ofereça tudo. Se fala, Krishna, ó, tá tudo aqui, é do jeito que você quiser, você bota para um lado, bota para o outro, me jogue para um lado, me jogue para o outro, faça do jeito que você quiser. Eu não vou fazer resistência, tá ligado? Eu não quero nem saber. Tipo, por mim agora você toma conta. É mais fácil alguém tomando conta da minha vida do que eu mesmo tomando conta da minha vida. Então toma conta e faz aí o que for, velho. Eu vou só ficar olhando agora. Pronto, mas a gente tem que agir. A gente tem que agir o tempo todo, a gente tem que agir. Então, a ação apropriada é sempre essa, tipo, velho, surgiu agora, eu vou resolver, vou resolver, então é isso. Tipo, eu não pedi a conta, então agora chegou a conta, eu vou pagar, me dê opções, me dê alternativas. Me dê alternativas que eu vou pagar a conta. É isso. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu não vou conseguir terminar esse capítulo hoje. Puta, ele vai chegar nos 5 elementos e o sistema chinês aqui, ó. Eu acho que eu vou ler só esse restinho aqui para a gente poder voltar na semana que vem no sistema chinês. E aí eu deixo para ler o Shri Guru e Sua Graça na sexta-feira. Então, ó. Um Graha Nurashi inimigo ou na debilitação não pode produzir bons efeitos devido ao seu elemento, e, na verdade, produzirá efeitos resultantes de um desequilíbrio ou fraqueza elementar, o que eu estava falando. Examine isso não apenas no gráfico Kurashi, não só no mapa natal, mas também nos outros Vargas, nos mapas divisionais. Qualquer Varga em que o Graha esteja debilitado ou no Urash de um inimigo será um Varga no qual esse elemento falhará com a pessoa. Os resultados serão que o indivíduo sofrerá más consequências com relação às indicações desse Varga. Por quê? Porque a gente sabe que cada mapa divisional fala sobre um determinado tipo de coisa também. Então, naquele mapa específico,
aquele efeito desejado daquele planeta que está debilitado não vai vir fácil. Não vai vir do jeito que a gente quer, pelo menos. Se malignos que afetam as necessidades pacíficas e o horário de nascimento não for conhecido, o presente Dasha sempre pode ser conectados aos efeitos e conhecido. Aí essa tradução também, assim, ao pé da letra, não faz muito sentido. O comentário dele é o seguinte: por um exame cuidadoso das características e da saúde imutáveis do indivíduo, o elemento que está em ascensão será aparente e, assim, o astrólogo experiente pode determinar o Dasha mesmo sem o horóscopo. Beleza. O que é que ele está dizendo aqui? Se você souber identificar as características que um determinado planeta manifesta no Dasha, você faz as perguntas para a pessoa e você descobre em que Dasha ela está. É isso. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue fazer o quê? O ajuste do horário. Se a gente for para os antardashas. Então, de acordo com o fenômeno que acontece numa determinada semana, num determinado mês, dentro de um dasha, isso interfere no horário, no minuto do nascimento da pessoa, que pode causar uma mudança de pada que muda o Lagna do Navamsha e muda outros divisionais também. Então, você consegue ir fazendo o ajuste do horário de nascimento em minutos a partir dos eventos que acontecem nos Pratyantardashas, nos Antardashas e no próprio Dasha. Porque dá para pegar o período em que começa, né? O momento em que muda a energia de um período para o outro, isso já é determinante para você conseguir identificar ali ou se aproximar do horário do nascimento. Isso é especialmente importante se o indivíduo estiver sofrendo problemas, caso em que precisará pacificar um pouco o graha, o planeta, né? Ao determinar o elemento cuja fraqueza ou aflição está causando os problemas, o astrólogo pode recomendar remédios adequados. Se o indivíduo for incapaz de seguir suas inspirações devido a baixa confiança, baixa energia ou circunstâncias frustrantes, cujos resultados serão que a força vital energizante não fluirá livremente pelo corpo, o elemento fogo precisará ser remediado através de medidas para pacificar Marte, como indicado no capítulo Graha Shanti, no final do texto. Se o indivíduo for incapaz de fortalecer seu corpo através de uma boa nutrição, ou for incapaz de absorver os nutrientes de seus alimentos, o elemento terra precisará se fortalecer através das medidas usadas para pacificar Mercúrio. Se o indivíduo for incapaz de encontrar felicidade em qualquer coisa devido à falta de significado e propósito, ou devido à confusão filosófica, ou se estiver consumindo excesso de alimentos açucarados, o elemento éter precisará se fortalecer através das medidas usadas para pacificar Júpiter. Se o indivíduo for incapaz de curar-se de doenças emocionais ou físicas, ou se seu corpo for incapaz de se regenerar ou crescer forte, o elemento água precisará se fortalecer através de medidas usadas para pacificar Vênus. Se o indivíduo for incapaz de suportar o estresse e as dificuldades da mente ou do corpo, e como resultado sofrer de depressão ou doença, então o elemento ar precisará se fortalecer através das medidas usadas para satisfazer ou pacificar Saturno. Pronto. Daí, na semana que vem, a gente continua, a partir da página 140, lendo os 5 elementos e o sistema chinês. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre
sobre essa parte da leitura. Tu observa os elementos também no Panchang? Então, não. Quando eu olho para o Panchang, eu olho a descrição do, não dos elementos, né? A descrição, tipo, o que é que fala aquele Karana, o que é que fala aquele Titi, o que é que fala aquele Vara. E aí disso eu procuro aquele planeta no mapa para entender para onde ele está carregando aquela energia. E aí eu olho qual é o karaka dele, para entender de que parte da família, ou que parte das. Qual é a pessoa, né? Qual é o elemento que ele está trazendo. Então eu faço essas associações assim. Apesar de que o Panchang, né, é mais para a gente olhar o dia ou o momento apropriado para fazer as coisas. Mas eu entendo o Panchang pelo mapa natal da pessoa, revelando muito da natureza mental e emocional, porque fala sobre o estado de espírito da pessoa, tipo, a questão da Impressionante, né? relação. Oi? Impressionante, né? Isso, né, da natureza mental e emocional da pessoa, né? É demais, porque muitas vezes é pelo Panchang que você observa alguma coisa errada, que você faz, putz, devia estar dando certo, mas essa pessoa faz as escolhas erradas, velho. Aí você olha no Panchang, aí tem um Karana maléfico ali, você faz, ó, aí, tá aí. Às vezes é o Tite também, né? Às vezes você está esperando alguma coisa de um determinado signo e aí não está dando. Quando você vai olhar o Tite, aquele signo está queimado, é Dagda. Mas é E isso, às aí o cara vezes tem que trabalhar. que é ali que dá para entender onde a pessoa tem que direcionar aquela força, né? Aquela energia. Se ela direcionar para qualquer lado, Deus nos acuda, mas se ela direcionar para um ponto certo, ela Uhum, resolve aquela energia, né? Tipo, mesmo o cara total. maléfico, assim, né? Tipo, Uhum, tu tem que encarar a guerra. No trabalho, por exemplo, às vezes, né? Ou, sim, ou sim. sei lá, ações humanitárias em que lida, assim, com pessoas com alta fragilidade, né? E ajudar aquilo, dá uma direcionada, assim, pô, parece que dá uma arrumada. Mas em relação aos elementos também, né? Tipo, Vara é equivalente a Marte e a Agni, né? E assim Sim, por sim. diante. Dá para olhar assim os dias da semana também através dos elementos. E aí o grande remédio para isso é a cor. A E como cor é do... que é? Ah, O Titi é... O Titi? Não, a Nakshatra é Vayu, é Saturno. O Titi é entendi. Sim. Vênus, Jala. Uhum. O Yoga é Akash, Júpiter. E, e o Karana é Prithvi, Mercúrio. Posso fazer uma Sim. pergunta sobre remédio das Fala. cores? Eu só queria dizer, rapidinho, Tá. esse lance da relação dos elementos, né, os planetas, restringindo, tipo, Carana, Mercúrio e tal, eu não olho desse jeito. Eu vejo isso como Mercúrio como intelecto, Júpiter como conhecimento, tá ligado? Então, o que é que esse elemento carrega como característica, não restringindo aquele elemento do Panchang a um determinado planeta, se ligou? Então, é isso. A água fala sobre a emoção,
mais do que o planeta mesmo, para não ficar preso no planeta e pegar o Karaka, tá ligado? Pegar o elemento corresponde, o elemento não, né? Já que a gente tá falando de elemento, não é o elemento, é o Karaka, a característica, o karma relacionado àquilo. Fala aí, Renata, foi mal. Não, com relação às cores, eu tenho uma dúvida com relação ao vermelho de Marte. Porque o Hum, Marte, assim, para você utilizar o vermelho como medicamento, todo mundo pode utilizar, mas assim, entendendo que você utiliza medicamento quando você está precisando, né? Aí você vai utilizar quando você está sem ação, quando você detecta algum tipo de debilidade, de fraqueza do seu Marte. Só que tem Martes também em Gandanta, Combusto, que a pessoa fica extremamente agressiva, que também não é um Marte que está dando bons resultados. E aí eu tenho dúvida da cor, se ela funciona para essas duas polaridades do mesmo jeito. pensa o seguinte, a cor não precisa ser uma bandeira. Em que sentido? Você pode usar uma meia vermelha. Você pode pintar a unha de um dedo de vermelho. Você pode botar uma pulseirinha vermelha. Você pode botar um brinco vermelho. Não precisa botar uma camisa vermelha e sair na rua e a galera vai achar que você é do MST, vai vir outra coisa. Deixa de ser a cor, perde a cor e vira uma postura. E aí essa postura, ela é interpretada culturalmente de uma maneira negativa. Quer o exemplo? A suástica. A suástica. A suástica, você não pode meter uma suástica numa camisa e sair na rua. Você não é louco? Você não é louco. A não ser que você realmente seja louco. Se você for louco, aí você faz um negócio desse. Mas a suástica, originalmente, é um símbolo de poder. Um símbolo de poder positivo. Representa o sol, representa a Sudashana Chakra, representa tipo o ciclo de nascimentos e mortes, representa tanta coisa. Tanta coisa. E a gente não pode usar. Por quê? Porque culturalmente agora é negativo. Então, a gente tem que ter consciência disso, tempo, lugar e circunstância. Então, sei lá, rosa, né? Muita gente não usaria rosa. A rosa é uma cor que eu não usaria de jeito nenhum. Eu não estou falando de mim, eu estou falando genericamente. O cara pensa, pô, mas rosa está relacionado com Júpiter. E aí você pensa, pô, eu poderia favorecer muito Júpiter usando rosa. Mas, velho, se eu não me sinto bem usando uma camisa rosa, eu posso pegar um pedaço de tecido rosa, dobrar e colocar dentro do meu bolso e andar com ele. Então, assim, é sutil, tá ligado? Fala. Entendi. Mas é porque, assim, eu já ouvi falar que as medicações, por exemplo, para pedra, tem a relação também com quilates, por peso e tudo mais. O que você está querendo dizer com relação a uma camisa? Quanto mais contato essa cor tiver, é mais efeito? Não, só para não tem nada a ver, Não, quanto porque a mais pedra tem. clareza que tu precisa pacificar esse comportamento na tua vida e que precisa modificar um certo padrão mental, mais esse remédio vai É a funcionar. representação da cor para isso que você está dizendo. Não é no sentido Eu acho que tanto mantras que quanto porque aí a outros pedra e o metal é métodos. outra história, não entraria nesse contexto, porque tem a ver, não tem do contato com a pele, o tanto que ela vai. Mas aí com relação a tecido, não, é essa representatividade da cor, que é o que o Goura está trazendo aí. Independente, Vamos pensar o seguinte: tem muitas regras relacionadas ao paias, que se a gente fosse apegar a isso, não existe mais remédio. Não existe, não existe, não tem, não dá para fazer. E aí essa regra das pedras, para mim, isso é uma piada.
O cara chegar para dizer que só pode usar uma pedra se ela tiver tantos quilates, se ela tiver tanto grau de pureza, se ela tiver isso, se ela tiver aquilo, ele está dizendo, ó, velho, só quem tem muita grana, só quem é muito rico, só quem é, tipo, da classe nobre é que vai poder fazer uma parada que é um paia, que é um remédio védico para ela. Então eu não concordo. E eu não concordo por quê? Porque a gente não está fazendo indulgência. Indulgência que chama? Sei lá, agora eu esqueci o nome da parada. A gente não está pagando karma com dinheiro. Não é cristianismo, tá ligado? A gente não é evangélico, a gente não está negociando com Deus. A ideia é a representatividade daquela determinada coisa num estado consciente e objetivo para que a gente traga aquela energia de uma maneira prática para a vida da gente. Então, assim, o amuleto funciona? Ele pode funcionar, ele pode não funcionar. A cor funciona? Ela pode funcionar, ela pode não funcionar. Uma série de upayas podem funcionar e podem não funcionar de acordo com o estado de consciência de cada um. Usar o mantra, usar yantra, mas é aí onde a gente entende. Tem um mantra, peraí, Renata, tem um mantra, tem um mantra. Mas o mantra, existe um mantra vivo e um mantra morto. Então, um papagaio pode aprender a cantar mantra, e isso não vai fazer diferença nenhuma para ele, porque ele não conhece o significado daquilo. Então, você pode, tipo, ensinar uma maritaca a cantar o Maha Mantra, e ela não vai evoluir espiritualmente. Ela pode lembrar, e aí é o serviço espiritual dela. Ela cantando o Maha Mantra por onde ela voar, ela pode despertar alguém que tem sucrite no meio do caminho, e o cara vai lembrar, caraca, o Maha Mantra, velho. E aí esse cara que ouviu a maritaca, ele se beneficia. A maritaca vai evoluir numa próxima vida. O que eu quero dizer é, o importante é a consciência e o propósito pelo qual você está fazendo um determinado remédio. É isso. Mas deixa eu só complementar, é porque eu não fui muito feliz na minha pergunta. Eu, Hum, inclusive, utilizo os medicamentos e vou me autoavaliando com eles. Eu entendi o que você quis dizer e eu percebo isso nos meus processos dessa forma, que o medicamento, ele é para autoconhecimento, ele não é um milagre, ele não é um processo de troca, assim, eu vou fazer isso para ganhar aquilo ficar bom. Não entendo dessa forma, entende? uhum, A sim. minha pergunta com relação à cor é porque é uma coisa que a gente usa muito como uma medicação e exclusivamente com relação à cor de Marte, para pessoas que não estejam tão voltadas para o autoconhecimento, eu queria só saber se pode existir, tipo, um efeito colateral, tipo, contrário, assim, você entende? A pessoa ficar muito agressiva, é, é, não sei se eu estou conseguindo colocar o que eu estou falando, Não, porque serve para eu as duas entendi. coisas, entende? Eu sei, Aí, eu tipo assim, sei. meio que para não dar um tiro no pé para a pessoa que ainda não está com esse processo tão assim de consciência dela mesma, dos atos dela e de autopercepção. É nesse sentido, assim, da minha pergunta, entendeu? Sim, beleza, mas o processo é justamente o de experienciar a parada. Então, cada pessoa vai ter uma experiência específica com um determinado tipo de coisa. E a pessoa também, trazendo, né, isso que você está falando, da cor vermelha. Culturalmente, a cor vermelha, ela já tem implícito muita coisa nela. Então, vamos trazer assim uma coisa bem sexista, uma coisa bem machista, uma coisa bem ocidental. Tipo, você pega uma mulher e bota ela de vestido vermelho na rua. Véi, ela vai assim causar. Ela vai causar. Ela vai gerar uma movimentação, ela vai chamar a atenção. O cara vai dizer: ah, mas isso é um remédio para Marte. Não, não é um remédio para Marte. Desse jeito, não é um remédio para Marte.
Está causando outro efeito. Está ativando Marte? Tá, mas está ativando Marte por outra perspectiva. Então é o que eu estou falando. A gente pode, de acordo com o nosso propósito, de acordo com a nossa intenção, a gente pode pegar essa mecânica, essa matemática das forças cósmicas e usar elas ao nosso favor para o nosso desenvolvimento. Se a gente entendeu, pô, eu fiz isso, eu agressividade, beleza, não vou fazer mais. Ah, eu fiz isso e causou um determinado desconforto, não vou mexer com isso agora, até eu desenvolver mais poder para controlar essa parada. É tudo o estado de consciência da gente, de como a gente vai usar essa energia. E eu já vou te deixar falar, Alexandre. Eu não entendi a colocação aqui da Ana sobre Shukadeva Goswami. Ah, acho que é porque ele é o papagaio. Então, mas ele teve que vir na forma de um yogi místico para falar o Srimad Bhagavatam. Só como um papagaio, ele está em Vrindavana. E aí lá ele está em Chantarasa, lá ele está só olhando o que é que está rolando. Ele está numa posição exaltada, mas ele está em Chantarasa. Quando ele vem como Shukadeva Goswami e revela o conhecimento, ele é um yogi místico e ele tem um papel a executar aí. Mas foi muito bom. Quando eu vi, eu não entendi. Quando eu li, eu entendi. Muito bom, velho. Muito bom. E a outra coisa que tu escreveu foi vermelho é para o Sol e coral é para Marte. Mas qual é a cor coral? A cor coral não é vermelho? Ele é um vermelho alaranjado, né? Eu acho que no caso do que a Renata está falando, por exemplo, que a pessoa tem. Porque o problema com mate pode representar tanto que a pessoa é muito agressiva ou como é muito pouco agressiva. Ela não morde as coisas. Tipo, ela não luta às vezes que precisa lutar. Ela não impõe limite, as pessoas abusam dela. Isso é um problema com mate também. Então, nesse caso, o vermelho, né? Um cachecol, alguma coisa ou avermelhado ou alaranjado. No caso de ela ser muito agressiva, pode ser um alaranjado, né? Um vermelho mais. E explicando, né? Tem que Terra, assim, né? diminuir. Porque, por exemplo, vamos supor que tu enxerga ali naquela leitura assim que ela pode ter um problema cardíaco, né? Pode ser uma coisa que começa a pressão alta, não sei o que, ela tá vista ali que pode dar um problema cardíaco, sabe? Porque o mate está olhando para cinco, né? Alguma coisa. Então, tu tem que explicar isso, né? Essa agressividade, esse estresse todo pode te gerar uma consequência lá adiante que pode trazer efeitos que faça ela, por exemplo, depender de alguém, que é uma coisa que ela não gosta, ela vai ser independente, né, com esses atributos. Então, essa explicação vai gerar nesse laranja um outro tipo, né? Ela tem que entender que ela precisa baixar a pimenta, baixar a pimenta interna dela, né? Então, eu acho que a conversa e ajuda a pessoa a entender o efeito qual o efeito desse remédio, que no caso seria de pacificar e não fortalecer, Martin. Sim. É que é isso, cada caso, né, tem que ser avaliado. E o que eu estava falando era mais não sobre constantemente estar usando uma cor, mas para aproveitar aquele fluxo de um determinado dia específico e, através da cor daquele dia, fortalecer um determinado elemento no mapa. Era tipo uma coisa mais pontual, assim, tipo prática, né? Ah, eu não quero precisar escolher a cor da camiseta que eu vou usar, então eu vou usar a camiseta do dia da semana, tá ligado? Estilo isso, não era nada complexo, assim, era bem simples. Fala aí, Alexandre. Não, é que eu vi a Renata falando sobre os cristais, se eu entendi, foi cristais, né?
E aí Sim. a gente tem que tomar cuidado que os cristais não podem encostar no corpo. Porque dependendo da formação dele, eles têm enxofre, eles têm diversos minerais ali que são tóxicos. Qualquer cristal que você for usar, você tem que colocar dentro de um saquinho. E aí, lembrar que pedra escura da cintura para baixo, pedra mais clara pode usar da cintura para cima. Pedra escura nunca da cintura para cima, porque interfere nos chakras, então. Só isso. Tomar cuidado aí com os Então, cristais, que eles são, não é só pedra preciosa, né? Eles são também tem a parte material dele, que é a parte da terra dele, né? A parte mineral dele, que é importante a gente estar atenta com a química dele. sim, é que isso difere das recomendações védicas, porque o que está nas escrituras é que tanto o metal quanto a pedra precisa entrar em contato com o corpo para gerar o efeito. E é exatamente isso que você está dizendo. O remédio que o corpo precisa é o que essa pedra está liberando. Então, se você for considerar, existem vários remédios para pele feitos com enxofre, feitos com diferentes elementos químicos que para umas pessoas pode fazer muito mal, para outras vai fazer bem. E a forma como a ciência descobriu isso foi através do trabalho que já era feito com a Ayurveda, com o Jyotish. Os caras faziam, minha irmã, esses caras são malucos, velho. Eles mexem com enxofre, eles pegam mercúrio, botam nas coisas e tal. E aí os caras descobriram que, na real, é isso mesmo. É isso que devia fazer. Mas são diferentes vertentes de interpretação e a gente tem que considerar que cada coisa precisa de um ajuste apropriado para você colocar isso em ação e poder trabalhar com isso com segurança. Então, eu concordo com você, a gente não pode aplicar regras genericamente e sair receitando pedra para qualquer pessoa, porque realmente vai trazer resultado e o resultado pode não ser bom. E isso se refere também ao uso de cores, o uso de qualquer coisa, né, que pode ser considerado um paia. Até mantra. Pode ser que você esteja procurando por um mantra, cantando um mantra que ao invés de dar o resultado que você quer, vai dar outro resultado. Então, é por isso que é importante uma orientação apropriada, seguir uma sucessão discipular, procurar pelas escrituras que são recomendadas, especular o mínimo possível, o mínimo possível, especule o mínimo. Tipo, se você precisar pensar, evite. Qualquer coisa, se você precisar pensar, se for uma ideia que você vai ter que extrair da sua própria experiência passada, esqueça, desapegue. Pergunte para alguém, procure nas escrituras, tente de novo, tá ligado? Tipo, não especule e não fique calculando pelo senso comum. Isso não vai ajudar. Fala aí, Renato. Não, só para clarear também um pouco, que eu nunca, não sou louca, recomendei pedra para ninguém, diferente de cor, né? Que eu já vejo por um outro, né? De uma outra forma, e também das formas como eu já conversei, abordei, achei bem suave. Porém, pedra não, até porque a que eu uso eu senti total efeito, acho muito sério, não entendo, só para deixar bem claro que o que eu falei se traduz ao que eu vivo em mim, não Uhum. levando isso para ninguém, beleza? Fica tranquila, tá tudo certo. A gente está aqui sempre abertos para esclarecimentos e ajustes. Galera, acho que está na hora de dormir. Já tá tarde para um monte de gente. Eu gastei as pilhas, tudinho que eu tinha, vou ter que recarregar. E, e amanhã tem mais uma guerra para cada um aqui. Então, eu quero saber se alguém ainda tem alguma
alguma questão, quer fazer algum comentário, quer trazer alguma informação a mais, fica à vontade, pode ligar o microfone e falar. Se não, eu agradeço de todo o coração pela oportunidade imensurável de fazer serviço, de representar os mestres espirituais, de estar aqui trazendo o conhecimento que misericordiosamente eu recebi deles e que precisa ser distribuído. Então, que isso seja para o benefício de todos vocês e para a honra e glória dos mestres espirituais. Então, que eles, eu não posso nem pedir para que eles fiquem satisfeitos com o meu serviço, mas eu espero que vocês tenham se sentido satisfeitos com o meu serviço e que a gente se encontre muito em breve de novo para continuar com a nossa boa associação, com a nossa busca pelo conhecimento mais elevado. Pedir que, por favor, perdoem pelas minhas ofensas e que a gente possa sempre caminhar junto no sentido da nossa evolução espiritual. Então, mais uma vez eu agradeço e ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos e aos mestres espirituais. Vancha kalpa tarubhyascha kirpa sindhu eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Um grande abraço, até mais, Obrigada. fiquem em Boa paz, noite. boa noite. Tchau, galera.